Bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos alunos do segundo período de Direito no turno 2. Hoje vamos falar um pouco sobre as escolas penais e a história geral do direito penal. O direito penal é um ramo do direito público que tem como objetivo definir quais condutas são consideradas crimes e estabelecer as respectivas penas. Ele delimita aquilo que a sociedade não pode tolerar, protegendo os bens jurídicos mais relevantes. Suas principais funções são garantir a manutenção da ordem social, defender valores fundamentais, como a vida, a liberdade e o patrimônio. Um exemplo disso é o crime de homicídio, ao prever punição para quem tira a vida de outra pessoa. O direito penal protege o bem jurídico mais importante, que é a vida, e transmite a mensagem de que essa conduta é inaceitável. Dessa forma, percebemos que o direito penal é indispensável para a organização da sociedade, pois estabelece regras, define limites e assegura a proteção dos direitos fundamentais de todos. Falando sobre a história do direito penal, é importante destacar como a pena evolui ao longo do tempo. Na primeira fase, tínhamos a vingança privada. O próprio ofendido ou sua família aplicavam a punição, sem intervenção de um juiz ou do Estado. Um exemplo clássico é a lei do talhão, do latim lex talionis, que significa lei de tal ou lei de igual, vinda do famoso Código de Hammurabi de 1780 a.C., marco histórico para toda a história do direito, que traz a ideia do olho por olho, dente por dente. Aqui, a pena era desproporcional e marcada pela violência. Depois surge vingança divina, surgido nas sociedades primitivas. É o direito penal imposto pelos sacerdotes, fundamentalmente teocrático, ou seja, o direito se confundindo com a religião. O crime era visto como um pecado e cada pecado atingia a um certo Deus. A pena era um castigo divino para a purificação e salvação da alma do infrator. Era comum nesse período o uso de penas cruéis e bastante severas. Seus princípios podem ser verificados no Código de Manu, da Índia, e no Código de Hammurabi, assim como nas regiões do Egito, Assíria, Fenícia, Israel e Grécia. Mais adiante, aparece a vingança pública, do século V ao XV. O poder de punir deixa de ser do indivíduo e passa para o Estado. Esse é um avanço porque começa a existir mais organização na aplicação da pena. Mas na prática medieval ainda predominavam punições cruéis, como execuções em praça pública e torturas, vistas como exemplo para a sociedade. Com o tempo, esse modelo foi sendo substituído pelo sistema penal moderno, no qual o Estado continua sendo responsável por aplicar a pena, mas de forma racional, organizada e, em tese, respeitando garantias fundamentais, como os direitos humanos. Hoje, por exemplo, em vez de práticas medievais como a forca, temos o julgamento pelo Estado com base em leis, como no caso de um homicídio, em que a pena busca proteger o bem jurídico mais importante, a vida. Assim, a história do direito penal mostra uma trajetória de passagem pela violência desmedida para um sistema institucionalizado que ainda continua em evolução. Escola Clássica do Direito Penal. Esse movimento surgiu entre os séculos XVIII e XIX, em um contexto fortemente influenciado pelo Iluminismo, período marcado pela valorização da razão, dos direitos individuais e da liberdade. A influência iluminista. A escola clássica nasce com base nas ideias iluministas de racionalidade, igualdade e contrato social. Acreditava-se que todos os indivíduos eram dotados de razão e, portanto, responsáveis por seus atos. Livre-arbítrio. Para os pensadores clássicos, como Cesare, Beccaria e Francisco Carrara, o crime é fruto do livre-arbítrio. Ou seja, o criminoso escolhe entre praticar o delito e não é um produto inevitável de fatores biológicos ou sociais. Essa visão reforça a responsabilidade individual. Pena proporcional como um instrumento de justiça. A pena, segundo essa escola, deveria ser proporcional ao crime praticado, nada de arbitrariedades ou castigo desumanos. O objetivo era garantir justiça, prevenir novos delitos e respeitar a dignidade humana. Surge a ideia de que a lei deve ser clara e as penas determinadas de forma prévia. Um exemplo marcante é o pensamento de Cesare, em sua obra Dos Delitos e das Penas. Ele defendia que a tortura e a pena de morte não são eficazes para prevenir crimes. Para ele, a certeza da punição, mais do que a severidade dela, é o que realmente tem efeito preventivo. Em resumo, a escola clássica inaugurou uma nova forma de entender o direito penal, racional, proporcional e fundamentado na liberdade e na responsabilidade individual.
Suas ideias até hoje influenciam o sistema penal moderno, reforçando a necessidade de justiça equilibrada e respeito aos direitos humanos. Também vamos falar hoje sobre o quarto membro do direito penal, a chamada escola positiva, que surgiu no século XIX com base no positivismo científico. Essa escola rompeu com a ideia de que o crime era apenas uma escolha racional. Como dizia a escola clássica para os positivistas, o crime é um fenômeno natural, que deve ser analisado a partir dos fatores biológicos, psicológicos e sociais, ou seja, o criminoso não escolhe simplesmente cometer o crime, ele é, em muitos casos, o resultado de condições internas ou do meio em que vive. Um nome muito conhecido aqui é o Cesare Lombroso, um médico italiano. Ele ficou conhecido por sua teoria do criminoso nato, onde dizia que alguns indivíduos nasceriam com características físicas e mentais que os levariam ao crime. Claro, essa ideia foi superada com o tempo, por ser extremamente determinista e até preconceituosa, mas teve grande influência na época e ajudou a iniciar estudos mais científicos sobre o comportamento criminoso. A escola positiva também trouxe uma grande inovação. Em vez de focar apenas em crime cometido, ela passou a focar no autor do crime, e isso levou ao surgimento de penas e medidas mais personalizadas de acordo com o perfil do infrator. Um exemplo prático disso hoje são as medidas de segurança aplicadas aos inimputáveis, como pessoas com transtornos mentais que cometem crimes. Elas não são punidas como culpadas, mas recebem tratamento em hospitais psiquiátricos porque são consideradas incapazes de entender o caráter ilícito do fato. Então, resumindo, a escola positiva trouxe uma abordagem mais científica ao direito penal, focando nas causas do crime e no perfil do criminoso, o que influencia até hoje o nosso sistema penal. Vamos falar sobre a escola sociológica, também chamada de terceira escola, que surge no final do século XVIII e início do século XX. Ela aparece como uma forma de juntar duas ideias que já existiam, a dos clássicos lá do século XVIII, que falavam do livre-arbítrio e da responsabilidade individual, e a dos positivistas do século XIX, que buscavam explicações mais científicas para o crime. A grande diferença dessa escola é que ela não olha só para a pessoa que cometeu o crime, nem só para o ambiente onde ela vive. Ela entende o crime como um fenômeno que envolve tanto o indivíduo quanto a sociedade. Ou seja, não dá para separar uma coisa da outra. O foco principal dela é a defesa social e a prevenção. Em vez de pensar apenas em punir, a ideia é pensar em como proteger a sociedade e evitar que novos crimes aconteçam. Um exemplo disso são as penas alternativas, como quando alguém presta serviços à comunidade. Nesse caso, além de assumir sua responsabilidade, a pessoa também devolve algo de positivo para a sociedade. Então, a escola sociológica representa um avanço, porque amplia o olhar sobre o crime, lembrando que ele não é só um problema individual, mas também social, e que mais do que punir, é importante prevenir e fortalecer a comunidade. Colegas, ao chegarmos à conclusão de nossa apresentação, cabe refletirmos sobre a atualidade do direito penal e perceber como ele continua profundamente marcado pelas ideias desenvolvidas pelas escolas penais clássicas, positivas e intermediárias. Ainda que vivamos em uma sociedade contemporânea, permeada por novas demandas sociais e tecnológicas, a influência dessas correntes permanece viva no modo como se estrutura e se aplica a justiça criminal. Por exemplo, da escola clássica, herdamos a noção de responsabilidade moral, o princípio da legalidade e a ideia de proporcionalidade de pena. Da escola positiva, ainda ressoa a preocupação com a periculosidade do indivíduo e com a necessidade de medidas de prevenção social. Já as escolas intermediárias deixaram como legado a busca de equilíbrio entre a culpabilidade moral e os fatores sociais, psicológicos e biológicos que influenciam a conduta criminosa. Essa herança teórica se traduz no atual sistema penal brasileiro, que combina princípios liberais de garantia com práticas de controle social, muitas vezes marcadas pelo viés punitivista. No plano da atualidade, nosso ordenamento jurídico tem avançado em respostas específicas a novas formas de violência e criminalidade. A Lei Maria da Penha é um marco fundamental no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, consolidando não apenas uma resposta penal, mas também mecanismos de proteção preventiva e assistencial. Do mesmo modo, as legislações recentes sobre crimes cibernéticos, como a chamada Lei Carolina Dickmann e o Marco Civil da Internet, demonstram a preocupação do legislador em atualizar o direito penal diante das transformações tecnológicas e dos riscos digitais que impactam a vida cotidiana. Todavia, não se pode deixar de apontar críticas consistentes ao modelo penal vigente.
sobretudo no que se refere ao punitivismo exacerbado e ao encarceramento em massa. O Brasil possui, hoje, uma das maiores populações carcerárias do mundo, o que evidencia que o sistema penitenciário tem se tornado mais um instrumento de exclusão social do que de efetiva ressocialização. Em vez de reduzir a criminalidade, o excesso de encarceramento tende a aprofundar desigualdades, afetando principalmente jovens, negros e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. No debate acadêmico e político, emergem temas práticos de grande relevância. Um deles diz respeito à prisão preventiva, que deveria ser medida excepcional, mas, na prática, ainda é aplicada de forma recorrente, em descompasso com a presunção de inocência. Nesse contexto, as audiências de custódia, implantadas no Brasil a partir de 2015, representam um avanço no controle da legalidade e na previsão de abusos, possibilitando a avaliação imediata da necessidade de prisão, bem como a verificação de eventuais violações de direitos. Outro tema que divide opiniões é a descriminalização das drogas, especialmente da maconha. A discussão, que já chegou ao Supremo Tribunal Federal, não se limita à questão da liberdade individual, mas envolve também a crise carcerária e os efeitos discriminatórios da atual política de drogas, que criminaliza de forma seletiva os mais pobres e marginalizados. Portanto, ao analisarmos o direito penal hoje, percebemos um campo de tensões. De um lado, a permanência da herança das escolas penais. De outro, os desafios contemporâneos, que exigem respostas inovadoras e equilibradas, capazes de garantir a segurança social sem abrir mão da dignidade da pessoa humana e das garantias fundamentais. Assim, mais do que nunca, cabe à comunidade acadêmica, aos operadores do direito e à sociedade civil refletirem sobre os rumos do sistema penal brasileiro. Será que estamos caminhando para um modelo que privilegia a justiça restaurativa, a inclusão social e a proteção dos direitos humanos? Ou permanecemos presos a um paradigma de punição e exclusão? Essa é a provocação que deixo para que possamos continuar debatendo o direito penal em sua dimensão prática e atual.